Olá! Olha, hoje o nosso papo vai ser um verdadeiro mergulho num compilado de notícias do futebol. Chegou um material aqui que mistura tudo, sabe? O futebol brasileiro, os gigantes da Europa, mercado da bola. E a nossa missão aqui é tentar conectar esses pontos. O que o gol de um garoto na França, por exemplo, tem a ver com a preocupação de um clube aqui no Brasil. Exatamente. A ideia é ir além da manchete. É entender o que está por trás, né? Tipo, qual é a lógica por trás de tanta pressão por um resultado imediato? Ou que forças movem essas transferências milionárias? Perfeito. Então vamos começar pelo que todo mundo gosta, que é a bola na rede. Tivemos a volta do Gabigol ao Santos, um retorno super celebrado. Sim, pra casa dele, né? E ele não demorou nada para mostrar serviço. Marcou na vitória de virada contra o Novo Horizontino. É o roteiro dos sonhos. A vitória era mais importante, mas quando junta as duas coisas fica melhor ainda. Com certeza. Isso acalma tudo, né? Valida a contratação, reforça o status dele de ídolo. É a pressão da reafirmação sendo vencida logo de cara. E falando em pressão em estreias, o que aconteceu com o Endrick lá na França foi, assim, de outro nível. Ah, essa estreia pelo Lyon. Tinha todos os holofotes da Europa em cima dele, né? Na Copa da França contra o Lille. E o garoto correspondeu. E como? Logo no comecinho do jogo, ele acertou um chute de longe na trave. Quase idêntico àquele golaço do treino que viralizou, né? Exato, foi tipo um cartão de visitas. E depois veio o gol, um posicionamento assim de centroavante experiente, sabe? Esperou o passe na pequena área e empurrou pra dentro. Garantiu a vitória por 2-1, a eterna pergunta. Pois é. E o que eu acho fascinante aqui é se a gente colocar os dois lado a lado, o Gabigol e o Endrick. O ídolo que volta e a promessa que chega. Isso. Um é o consagrado voltando pra casa, o outro a promessa de milhões chegando pra conquistar um continente, e os dois com uma pressão absurda por resultado imediato. Mas você não acha que a pressão é diferente? Fico pensando, a do Gabigol é do legado, sabe? Ele não pode falhar diante da própria torcida. Sim, tem esse ponto. A do Endrick parece outra coisa. É a pressão de justificar um caminhão de dinheiro, de provar a cada minuto que ele é uma certeza, não só uma aposta. Você tocou no ponto central. As naturezas da pressão são diferentes, mas a consequência é a mesma. Que é... A performance não é um processo, é uma exigência. Tem que ser pra ontem. Se o Gabigol não faz gol, já vira uma mini crise. E se o Endrick joga mal, a mídia europeia já começa a questionar o investimento. Exatamente. O que essas duas estreias mostram é que acabou o tempo de adaptação no futebol. Seja você veterano ou novato. É uma guilhotina constante. E essa pressão, claro, se reflete nos bastidores, no mercado da bola. Recebemos aqui a informação de um negócio que parece fechado. Qual seria? Souza dos Santos, indo pro Tottenham. E a fonte é o Fabrício Romano, né? Se ele publicou principalmente com o Here We Go, pode carimbar. É quase uma sentença. Pois é. E os valores que estão circulando são de cerca de 100 milhões de reais. O número que enche os olhos de qualquer torcedor. Mas, na prática, para um clube como o Santos, o que esses 100 milhões significam de verdade no caixa? Essa é a grande questão, porque, primeiro, esse valor raramente vem à vista. Geralmente são parcelas, né? Que se estendem por anos. Entendi. E segundo, desse total você tem que tirar comissão de empresário, porcentagem do jogador, às vezes direitos de terceiros. No fim das contas, o impacto imediato no caixa para pagar as contas do dia a dia é bem menor do que a manchete sugere. É um alívio, mas não a solução mágica. Exatamente. A diferença é entre o número da manchete e o saldo real na conta. E se essa venda é uma realidade, outra possível negociação deu um susto gigantesco na torcida do Flamengo. O Napoli de olho no Arrascaeta. Sim, e aqui o buraco é mais embaixo. O jogo é mais complexo. A proposta inicial teria sido de uns 156 milhões de reais. O Flamengo de cara disse que era baixo e o jogador também não pareceu querer sair. Certo. Mas o ponto crucial que o nosso material destaca é uma frase. Se o Napoli subir a oferta, as coisas podem mudar de figura. Aí que mora o perigo. É o xadrez da negociação. O Flamengo não quer vender de jeito nenhum. Mas todo clube e todo jogador tem um preço. E o status dele de rei da América o transforma num alvo valioso demais. Falando em preços que mudam o jogo, cara, tem um rumor na mídia inglesa que parece coisa de videogame. Manda aí.
Uma oferta que o Manchester United estaria preparando para o Colin Palmer, do Chelsea. Para a próxima temporada, E os valores? na casa dos 200 milhões de euros. 200 milhões de euros. Isso é real? O que justifica um valor desses? Se a gente olha o quadro geral, isso é o maior sintoma da hiperinflação do mercado. Não é mais crescimento, é uma bolha, Uma bolha alimentada por quem? por um tipo muito específico de capital. Clubes que são, na prática, de propriedade de fundos soberanos de países ou mega investidores. Eles operam numa realidade econômica totalmente diferente do resto do mundo do futebol. E o fair play financeiro? Como fica nisso tudo? A percepção geral é que as regras não se aplicam a todos da mesma forma. E o efeito cascata disso é brutal. Como assim? Pensa só, o Chelsea aceita os 200 milhões pelo Palmer. De repente, eles vão para o mercado com um poder de compra que distorce tudo. E o nome que já surgiu como substituto foi o do Vinícius Júnior. Exato. O Real Madrid não quer vender, mas aí o Chelsea chega com, 150 milhões na mesa. Automaticamente o preço de qualquer atacante de ponta no mundo inteiro sobe. Cria-se um abismo. Um abismo, onde uns 5 ou 6 clubes jogam um esporte e todo o resto do mundo joga outro. E os clubes brasileiros ficam nesse resto do mundo tentando sobreviver. O que nos leva a decisões de carreira bem complicadas. Tipo o caso do Michael, o robozinho. Sim, Ele tem proposta para voltar para o Oriente Médio, mas Santos e Corinthians estavam de olho. Só que o problema, como o material aponta, é o salário. escrito como astronômico para nossa realidade. Exato. Teve até uma tentativa de negociação entre Santos e Flamengo, mas travou porque o Flamengo não quis pagar uma parte desse salário. E isso mostra a barreira. O salário de mercados como o da Arábia Saudita ou do Catar se tornou inviável para o Brasil. E tem o caso do John Arias também, com outras nuances. O Besiktas da Turquia parece que está forte na parada, passando na frente de Flamengo e Palmeiras. Certo. O curioso é ele dizer que no Brasil só jogaria no Fluminense. Mas o Fluminense não fez proposta. E para completar, ele acabou de fazer o primeiro gol dele pelo Wolverhampton, depois de quase um ano. Os casos do Michael e do Arias são perfeitos para a gente entender uma mudança estrutural. Que mudança. A rota de carreira. Antes era Brasil, depois Europa. Ponto. Hoje não é mais assim. Surgiram outros caminhos. Sim, ligas como a da Turquia, da Arábia Saudita, a MLS nos Estados Unidos, elas criaram um mercado intermediário. Pagam salários que o Brasil não consegue, mas não tem o nível técnico da elite europeia. E o jogador fica num dilema. Exato. Voltar para o Brasil para um projeto esportivo, ganhando bem menos, ou garantir o futuro financeiro nesses mercados alternativos. A segunda opção tem vencido com frequência. E esse abismo financeiro que a gente vê nas negociações, ele aparece dentro de campo também, né? Totalmente. É o reflexo direto no placar. Tivemos a final da Supercopa da Espanha. Um jogaço. Real Madrid-Barcelona. Jogo equilibrado, gol do Rafinha, um golaço do Vini Júnior, mas no final o De Jong deu o título para o Barcelona. Uma partida decidida no detalhe, entre dois gigantes com poderio financeiro parecido. Agora, se a gente vai para Inglaterra, para FA Cup, a história foi bem diferente. Bem diferente. O Chelsea ganhou de 5-1 e o Manchester City aplicou uma goleada que o material chama de histórica, 10-1. 10-1. É placar de videogame. Teve até gol de um estreante, o Semenyo. A diferença de nível foi, assim, brutal. E isso ilustra perfeitamente o que a gente estava falando. A final espanhola é a briga no topo da pirâmide. As goleadas na Inglaterra mostram um abismo entre esse topo e o resto, mesmo dentro da liga mais rica do mundo. É a concentração de poder em 2 ou 3 times. E por falar em gigantes ingleses, pra gente fechar esse giro, uma notícia de comando técnico que me pegou de surpresa. Qual? Ole Gunnar Solskjaer, de volta ao Manchester United como técnico interino. Eu confesso que essa eu não esperava. Por que voltar para uma fórmula que, no fim das contas, não deu muito certo? A lógica aí é comprar tempo e estabilidade. O clube provavelmente não tem o seu alvo principal, o técnico que eles realmente querem, disponível agora no meio da temporada. Entendi. Então, trazer alguém novo com uma filosofia totalmente diferente seria caótico. O Solskjaer já conhece o clube, conhece os jogadores. A função dele não é revolucionar,
É acalmar o ambiente e levar o barco até o fim da temporada. Uma medida para estancar a sangria. Perfeito. É uma gestão de crise, enquanto a diretoria planeja o futuro com mais calma. Faz todo sentido. Bom, passamos por tudo, o impacto do talento brasileiro lá fora, a pressão do mercado europeu, as cifras que definem quem manda no jogo. E antes da nossa reflexão final, aquele recado rápido. Se quem está acompanhando está curtindo essa análise e quer mais conteúdo assim, não se esqueça de se inscrever no canal Futebol 5.0 Expresso, deixar o like e, o que a gente adora, comente o nome da cidade de onde o pessoal está nos vendo. É muito legal saber até onde nossa conversa chega. A discussão de hoje pintou um retrato muito claro do futebol atual, né? Com seus protagonistas, suas engrenagens, mas a reflexão que fica olhando para o futuro é sobre o papel dos clubes sul-americanos nisso tudo. Certo. Quando a gente vê um talento como o Endrick saindo cada vez mais cedo e um ídolo como a Arrascaeta sendo um alvo constante, a grande questão é: qual o caminho a seguir? Para onde vai o nosso futebol? Os clubes do nosso continente estão destinados a ser, principalmente, uma plataforma de desenvolvimento para a Europa, um celeiro de luxo. Ou ainda existe um modelo de negócio, uma estratégia, que permita construir projetos de longo prazo, capazes de segurar seus jogadores e competir de forma mais justa, vamos dizer, no cenário global. É uma encruzilhada. Uma encruzilhada que vai definir não só o futuro dos clubes, mas a própria identidade do nosso futebol nos próximos anos. Uma pergunta que fica no ar e que com certeza vai guiar muitas das nossas próximas análises. Agradecemos a companhia, tenham tudo de bom hoje e sempre.